Já imaginou estar prestes a dizer sim no altar e de repente fugir correndo? Clarice largou tudo. O único que viu, o entregador do bolo. E aí a história ficou insana. Antes de começar, quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Amo ver como nossas histórias de amor cruzam fronteiras. Agora aproveita, porque essa história promete mexer com seu coração. Arthur Benevides tinha 32 anos, uma van velha que chiava nas curvas e um sonho modesto: conseguir pagar o aluguel no fim do mês sem precisar vender um rim. Naquela manhã de sábado, ele acordou com o celular vibrando feito uma britadeira debaixo do travesseiro. Arthur, você pegou o bolo? A voz estridente da dona Matilde, sua chefe na confeitaria, perfurou seu tímpano antes mesmo que ele conseguisse abrir os olhos direito. Peguei, dona Matilde. Tá aqui comigo na van. Ele mentiu ainda deitado na cama, olhando para o teto com manchas de umidade que formavam o que parecia ser o rosto de um cachorro triste. Mentiroso. Eu sei quando você tá mentindo, Arthur. Sua voz fica igual a de um rato assustado. Ele suspirou. Como aquela mulher de 60 anos conseguia ler sua mente pelo telefone, era um dos grandes mistérios da humanidade. 20 minutos depois, Arthur estava na confeitaria, carregando nas costas uma caixa gigante que continha 6 andares de bolo de casamento. O negócio pesava mais que sua dignidade depois de aceitar aquele trabalho. Cuidado, menino. Esse bolo é para o casamento da família Dornelles. Gente rica. Se você derrubar isso, pode esquecer seu salário desse mês e do próximo, berrou dona Matilde, gesticulando com as mãos cheias de farinha. Relaxa, dona Matilde. Eu nasci para isso. Arthur ajeitou a caixa nos braços, quase tropeçando no próprio pé. Você nasceu foi atrapalhado, mas vá com Deus. A van chiou durante todo o trajeto até a mansão dos Dornelles, uma construção branca e imponente no bairro mais chique da cidade. Arthur estacionou nos fundos, onde uma equipe de pessoas bem vestidas corria de um lado para o outro como baratas tontas. Entrega, ele anunciou, segurando a caixa do bolo. Uma mulher de salto alto e cara de poucos amigos apontou para dentro da mansão. Leve para a cozinha. Terceira porta à esquerda. E, pelo amor de Deus, não tropece em nada. Arthur entrou pela porta dos fundos, atravessando corredores de mármore que refletiam sua imagem distorcida. Ele nunca tinha visto tanto luxo junto assim. Até as maçanetas pareciam caras. Foi quando ouviu o estrondo. Era um som que misturava choro, grito e algo quebrando. Veio do segundo andar. Arthur olhou para os lados, mas todos os funcionários tinham desaparecido como mágica. Ele estava sozinho naquele corredor, com um bolo de 6 andares nos braços. Eu não vou casar. Não vou. Podem esquecer. A voz feminina veio do topo da escadaria. Arthur ergueu os olhos e viu algo que pareceu saído de um filme de comédia. Uma noiva descendo as escadas correndo, tropeçando no próprio vestido, com o véu voando atrás dela como uma bandeira de rendição. Clarice Dornelles tinha 22 anos, cabelos castanhos presos num coque que já estava mais torto que sua vida naquele momento, e um vestido de noiva que custou mais que o carro de Arthur. Mas nada disso importava. Ela só queria sair dali. Clarice, volta aqui agora. Uma senhora de tailleur cor-de-rosa gritava atrás dela, segurando os saltos nas mãos. Nunca! Clarice berrou de volta, acelerando o passo. Foi aí que aconteceu. Clarice desceu o último degrau em disparada. Não viu Arthur parado no meio do corredor com a caixa do bolo e colidiu com ele na velocidade de um meteoro atingindo a terra. O impacto foi épico. Arthur caiu de costas. A caixa do bolo voou pelos ares em câmera lenta. Clarice tropeçou no vestido e caiu por cima dele. E o bolo... o bolo fez uma pirueta no ar antes de despencar no chão de mármore com um splat molhado e definitivo. Por um momento, houve silêncio. Arthur estava deitado no chão, com uma noiva em fuga por cima dele, cobertos de glacê branco, pedaços de bolo e flores de açúcar. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que tinha acontecido. Você acabou de destruir 6 andares de bolo, ele murmurou ainda em choque. Clarice levantou a cabeça com glacê no rosto e um suspiro cansado. Desculpa, mas esse foi provavelmente o menor desastre do meu dia. Menor? Arthur olhou para a devastação ao redor. Moça, eu vou perder meu emprego por causa disso. Ótimo, eu acabei de perder meu noivo. Estamos empatados.
Nesse momento, a mãe de Clarice apareceu no topo da escada, seguida por um séquito de parentes horrorizados. Clarice Dornelles, o que você fez? A mulher parecia estar à beira de um ataque cardíaco. Eu não vou casar com o Felipe, mãe. Clarice gritou de volta, ainda sentada no colo de Arthur coberta de bolo. Ele é chato, ele é controlador, e ele acha que Guaraná é refrigerante de pobre. Guaraná é a melhor coisa que existe, Arthur murmurou, mais para si mesmo. Clarice olhou para baixo, finalmente percebendo que estava sentada em cima de um completo estranho. Quem é você? Eu era o entregador do bolo do seu casamento. Agora eu sou só um desempregado coberto de glacê. Os olhos de Clarice se arregalaram quando a dimensão do caos que ela tinha causado finalmente a atingiu. Ela olhou para os destroços do bolo espalhados pelo chão de mármore, para a cara de horror da mãe dela, para os parentes chocados, e então de volta para Arthur. Eu posso compensar isso de alguma forma, a menos que você tenha uma máquina do tempo ou um bolo de 6 andares escondido debaixo desse vestido. Acho difícil. Clarice mordeu o lábio. Por algum motivo, aquele sujeito coberto de glacê, com cara de resignação total, fez ela sentir uma pontinha de simpatia. Talvez porque ele fosse a única pessoa ali que não estava gritando com ela. Mãe! Clarice se levantou, ajeitando o vestido como conseguiu. Eu vou compensar o rapaz pelo bolo. E eu não vou casar. Vocês podem cancelar tudo. Clarice, você não pode fazer isso. Os convidados já estão chegando. Seu pai gastou uma fortuna nesse casamento. Então ele vai ter uma história engraçada para contar no jantar de Natal pelos próximos 20 anos. Clarice agarrou a mão de Arthur e o puxou. Você, vem comigo. O quê? Por quê? Porque você é minha rota de fuga e porque eu acabei de destruir seu emprego. Mínimo que posso fazer é te tirar dessa zona de guerra. Arthur nem teve tempo de protestar. Clarice o arrastou pelo corredor, passando por garçons boquiabertos, saindo pela porta dos fundos. A van dele estava ali, velha e chiando, como uma carruagem improvisada. Entra, Clarice ordenou. Você tá maluca? Eu nem te conheço. Meu nome é Clarice. Tenho 22 anos. Signo de Áries, adoro pizza de calabresa. E acabei de fugir do meu próprio casamento. Pronto. Agora você me conhece. Entra logo. Atrás deles, a porta da mansão se abriu e a mãe de Clarice apareceu, correndo de salto alto com uma agilidade impressionante para uma mulher de 50 anos. Clarice Dornelles, você volta aqui agora. Arthur olhou para a mulher enfurecida, olhou para Clarice coberta de bolo no vestido de noiva, olhou para sua van velha e tomou a decisão mais impulsiva da sua vida. Entra logo. Ele abriu a porta do carona. Clarice pulou para dentro, arrastando metros de tule branco. Arthur correu para o lado do motorista, ligou a van, que demorou 3 tentativas para pegar, e saiu em disparada, deixando para trás uma noiva enfurecida, 200 convidados confusos e os destroços de um bolo de 6 andares. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Arthur olhou de relance para a passageira. Clarice estava encostada no banco, respirando fundo, com glacê no cabelo e um sorriso bobo no rosto. Você tem noção do que acabou de fazer? Ele perguntou. Total. Acabei de cometer o ato mais libertador da minha vida. E eu acabei de virar cúmplice de fuga de noiva. Dona Matilde vai me matar. Clarice riu. Era uma risada genuína, livre, diferente de tudo que ela tinha sentido nos últimos meses de preparativos para um casamento que nunca quis de verdade. Relaxa. Eu vou resolver isso. Prometo. Você promete? Arthur arqueou uma sobrancelha. Moça, você acabou de fugir do próprio casamento. Desculpa se eu não confio muito nas suas promessas. Justo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, enquanto a van chiava pelas ruas. Arthur não fazia ideia de para onde estava indo. Só sabia que tinha uma noiva fugitiva no banco do passageiro e estava desempregado. Para onde a gente está indo? Clarice perguntou. Não faço a menor ideia. Você que entrou na minha van sem avisar. Então para na primeira lanchonete que encontrar. Eu preciso de um sanduíche e tirar esse vestido ridículo. Arthur suspirou, mas obedeceu. Encontrou um pequeno restaurante popular no centro da cidade e estacionou na frente. As pessoas na rua pararam para olhar quando Clarice desceu da van, toda coberta de bolo, arrastando metros de tule branco. Você vai entrar aí vestida assim? Arthur perguntou incrédulo. Você tem uma roupa melhor para me emprestar? Eu tenho uma jaqueta velha no banco de trás.
perfeito. 5 minutos depois, Clarice Dornelles, ex-noiva fugitiva, entrava num restaurante popular vestindo um vestido de noiva coberto de glacê, com uma jaqueta jeans surrada por cima. As pessoas pararam de comer para olhar. 2 sanduíches e 2 cocas. Clarice pediu no balcão como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. A moça do caixa piscou algumas vezes. Você tá bem? Melhor impossível. Clarice sorriu. Acabei de fugir de um casamento desastroso. E você? Eu só trabalho aqui. Arthur sentou numa mesa no canto, escondendo o rosto com as mãos. Aquilo não podia estar acontecendo. Era tudo muito surreal. Há 3 horas, sua maior preocupação era entregar um bolo. Agora estava sentado num restaurante popular com uma noiva fugitiva que parecia não ter noção nenhuma do caos que tinha causado. Clarice sentou na frente dele, tirando pedaços de glacê do cabelo. Então, Arthur, não é? Esse é seu nome? É. E você é Clarice? A maluca que destruiu minha fonte de renda. Eu sei. E eu realmente vou compensar isso, sério. Como? Você vai me arrumar um emprego novo? Vai pagar meu aluguel? Vai explicar para Dona Matilde por que o bolo dela está espalhado pelo chão da mansão dos Dornelles? Clarice mordeu o lábio. Pela primeira vez desde que tinha saído correndo, ela parou para pensar nas consequências dos seus atos. Olha, eu sei que estraguei tudo, mas juro que não foi de propósito. Eu não podia casar com aquele homem. Eu não amo ele. Na verdade, acho que nunca amei. A gente tá junto há 3 anos e eu passei 2 anos e meio tentando convencer a mim mesma de que era feliz. E demorou até o dia do casamento para você perceber isso? Não, eu percebi faz tempo. Mas é complicado, tem pressão da família, expectativas, o medo de decepcionar todo mundo. Ela suspirou. Você não entenderia. Eu entendo mais do que você imagina. Arthur disse com um tom mais suave. Eu também já fiz coisas que não queria porque achei que era o certo. A diferença é que minhas escolhas ruins não envolvem destruir bolos de casamento caros. Clarice riu novamente. Tinha algo naquele sujeito coberto de glacê, com cara de cansado da vida, que fazia ela se sentir menos sozinha. Desculpa mesmo, de verdade. Eu vou descobrir um jeito de compensar você. Esquece. Só me leva de volta. Eu preciso encarar a Dona Matilde e provavelmente passar o resto do mês comendo miojo. Não. Espera. Clarice segurou o braço dele. Eu tenho uma ideia. Não quero saber da sua ideia. Você trabalha só de entregador? Trabalhava. Passado. E sim. Você sabe cozinhar? Um pouco. Por quê? Porque eu vou abrir um negócio e preciso de alguém que entenda de comida. Arthur a encarou como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Você acabou de fugir do altar há literalmente meia hora e já está planejando abrir um negócio? Exatamente. Eu passei os últimos 3 anos da minha vida fazendo tudo o que os outros queriam. Estudei administração porque meu pai mandou. Aceitei namorar o Felipe porque minha mãe achou que ele era um bom partido. Ia casar num lugar que eu odiava, com um vestido que eu não escolhi. Ela bateu a mão na mesa. Chega. A partir de agora, eu vou fazer o que eu quero. E o que você quer? Não faço a menor ideia, Clarice admitiu com um sorriso torto. Mas vou descobrir. E você vai me ajudar. Por que raios eu faria isso? Porque você perdeu seu emprego por minha causa. Porque você parece ser uma pessoa decente. E porque você também está coberto de bolo sem ter para onde ir. Somos 2 desastres ambulantes. Podíamos nos unir. Arthur abriu a boca para recusar. Era loucura. Ele não conhecia aquela garota. Ela claramente estava em crise existencial. Não fazia o menor sentido aceitar. Mas então, ele pensou na cara da Dona Matilde. Pensou no aluguel atrasado. Pensou em quantas vezes ele tinha sonhado em fazer algo diferente da vida e sempre desistiu por medo. Você é louca, ele disse. Completamente. Clarice concordou, estendendo a mão. E aí, topa ser louco comigo? Arthur olhou para a mão estendida dela, para o sorriso esperançoso, para o glacê no cabelo, e pela segunda vez naquele dia tomou uma decisão impulsiva. Que Deus me ajude. Ele apertou a mão dela. Topo. Foi nesse momento que o celular de Clarice começou a tocar. Ela olhou para a tela e fez uma careta. Minha mãe. Ela ligou 15 vezes nos últimos 10 minutos. Você não vai atender? Nem ferrando. Ela vai tentar me convencer a voltar. Clarice desligou o celular. Pronto. Agora sou uma mulher livre. Você tem certeza disso?
porque daqui a pouco a polícia vai estar atrás de você por sequestro. Relaxa. Eu vou mandar uma mensagem explicando que tá tudo bem. Só, mais tarde, quando eu parar de tremer. Foi só então que Arthur percebeu. Clarice estava tremendo. As mãos dela chacoalhavam de leve, adrenalina saindo do corpo. Ei, ele disse com voz mais gentil. Vai ficar tudo bem. Você acha? Não sei, mas pelo menos vai ser interessante. Clarice sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Os sanduíches chegaram. Eles comeram em silêncio, dois estranhos cobertos de bolo, sentados num restaurante popular, sem a menor ideia do que fazer em seguida. Mas por algum motivo, nenhum dos dois estava com medo. Do lado de fora, o mundo continuava girando. Na mansão dos Dornelles, 200 convidados confusos tentavam entender o que tinha acontecido. A mãe de Clarice chorava no ombro do pai. O noivo abandonado, Felipe, mandava mensagens furiosas. A dona Matilde estava tendo um treco na confeitaria. Mas ali, naquele pequeno restaurante, Clarice e Arthur estavam numa bolha. Uma bolha estranha, coberta de glacê, mas que parecia ser exatamente onde eles precisavam estar. Sabe, Clarice disse, limpando a boca com o guardanapo. Eu acho que esse foi o melhor dia da minha vida. Você fugiu do próprio casamento, destruiu um bolo de 6 andares e me fez perder meu emprego. Exatamente. Melhor dia de todos. Arthur balançou a cabeça, mas não conseguiu segurar uma risada. Você é impossível. Obrigada. É o melhor elogio que já recebi hoje. E assim, cobertos de glacê, num restaurante popular no meio da cidade, começou a história mais improvável do ano. A de uma noiva que fugiu do altar e um entregador de bolo que virou cúmplice de fuga. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquela colisão desastrosa no corredor da mansão tinha sido o início de algo muito maior. Às vezes, o caos é só o universo arrumando as coisas do jeito certo. O apartamento de Arthur ficava num prédio velho de 3 andares no bairro de Santa Clara, onde o elevador nunca funcionava e as paredes tinham aquela cor indefinida que oscilava entre bege e tristeza. Ele subiu as escadas com Clarice atrás, ainda usando o vestido de noiva coberto de glacê e a jaqueta velha por cima. Não julga, tá? Arthur avisou antes de abrir a porta. É pequeno, é bagunçado e tem goteira na cozinha quando chove. Cara, eu acabei de fugir do meu casamento. Não tô em posição de julgar nada. Ele girou a chave e abriu a porta. O apartamento era exatamente como ele tinha descrito. Pequeno, bagunçado, com pilhas de livros no chão, uma televisão antiga sobre um caixote de feira e um sofá que já tinha visto dias melhores. Mas tinha algo acolhedor ali. Talvez fossem os quadrinhos emoldurados na parede, ou os temperos organizados na prateleira improvisada da cozinha. Tinha personalidade. É aconchegante, Clarice disse, olhando em volta. Você tá mentindo para ser educada? Não, sério, tem vida aqui. Não é tipo aqueles apartamentos de revista que parecem que ninguém mora neles. Arthur se surpreendeu com o comentário. Ele esperava que uma garota que cresceu numa mansão torcesse o nariz pro seu humilde lar. O banheiro é ali. Tem umas roupas minhas na gaveta que talvez sirvam em você. Vai querer tomar banho? Quero. Com urgência. Eu tô com glacê até na orelha. Clarice desapareceu no banheiro, levando consigo metros de tule. Arthur ouviu o chuveiro ligar e suspirou, deixando-se cair no sofá. Ele olhou para o teto, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Tinha perdido o emprego. Estava com uma noiva fugitiva no seu apartamento. E, de alguma forma bizarra, tinha concordado em ajudá-la em algum plano maluco que ela ainda nem tinha definido direito. Você é um idiota, Arthur, ele murmurou para si mesmo. Um idiota total. O celular dele tocou. Era a dona Matilde. Ele atendeu com medo. Arthur Benevides, onde você está? Oi, dona Matilde, olha, eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Que você deixou meu bolo de 6 andares virar pasta no chão? Que você desapareceu com a noiva? A mãe dela ligou aqui dizendo que você sequestrou a filha dela. Eu não sequestrei ninguém. Ela que entrou na minha van. E o bolo foi um acidente. Ela estava fugindo e... Eu não quero saber de desculpa. Você está demitido. Pode esquecer seu salário. E se a polícia bater aqui procurando você, eu vou entregar seu endereço numa bandeja. A ligação caiu. Arthur olhou para o celular, sentindo o peso da situação. Demitido oficialmente. Ótimo. Quando Clarice saiu do banheiro, ela estava usando uma camiseta velha do Arthur, que ficava enorme nela, e um short de moletom.
O cabelo molhado caía sobre os ombros. Sem maquiagem, sem o penteado elaborado, sem o vestido caro, ela parecia diferente, mais nova, mais real. Melhor? Arthur perguntou, infinitamente. Ela se jogou na outra ponta do sofá. Obrigada por me deixar usar suas coisas. De nada. Acabei de ser oficialmente demitido, então tenho todo o tempo do mundo agora. Clarice fez uma careta de culpa. Desculpa. Mesmo. Eu estraguei tudo. Já era. Aquele emprego era uma droga mesmo. Dona Matilde me pagava uma miséria e ainda reclamava de tudo. Então, você não tá chateado. Chateado. Tô apavorado. Mas chateado. Não sei. Acho que, no fundo, eu queria sair dali faz tempo. Você só acelerou o processo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então, Clarice pegou o celular e ligou novamente. Eu preciso falar com minha mãe antes que ela chame o exército. Boa sorte. Clarice respirou fundo e ligou. A mãe atendeu no primeiro toque. Clarice Maria Dornelles, onde você está? Oi, mãe. Calma, eu tô bem. Bem, você fugiu do seu próprio casamento. Humilhou seu pai, sua família, o Felipe. Todo mundo tá falando. As fotos já estão nas redes sociais. Tem gente dizendo que você foi sequestrada. Ninguém me sequestrou. Eu saí porque quis, porque não quero casar com o Felipe. Não seja ridícula. Vocês estão juntos há 3 anos. E eu passei 2 anos e meio infeliz, mãe. Só não tive coragem de admitir antes. Do outro lado da linha houve um silêncio carregado. Clarice podia imaginar a cara da mãe. Lábios apertados, olhos brilhando de raiva e decepção. Onde você está? A voz da mãe saiu mais baixa, mais controlada, o que era ainda mais assustador. Num lugar seguro, com um amigo. Que amigo? O rapaz da van? O entregador? Sim, e ele não me sequestrou. Eu que pedi carona. Clarice, volte para casa agora. A gente conversa e resolve isso. Não tem nada para resolver, mãe. Eu não vou casar com o Felipe. E não vou voltar para casa por enquanto. Você tem 22 anos, Clarice. Você não sabe o que está fazendo. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu preciso de um tempo, sozinha, para pensar. Me liga daqui uns dias. Clarice. Ela desligou antes de perder a coragem. As mãos tremiam. Arthur percebeu. Sua mãe é durona, né? Você não faz ideia. Clarice jogou o celular no sofá. Ela sempre teve minha vida toda planejada. Escola particular, faculdade de administração, casamento com um cara de família boa. Nunca me perguntou o que eu queria. E o que você quer? Clarice ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Não sei, mas sei o que eu não quero. Não quero viver uma vida só porque outras pessoas acham que é a certa. Não quero acordar daqui a 10 anos casada com um homem que mal me conhece, morando numa casa que minha mãe decorou, criando filhos só porque é o esperado. Arthur assentiu devagar. Ele entendia aquela sensação mais do que gostaria de admitir. Sabe o que eu sempre quis fazer? Clarice continuou, um sorriso triste no rosto. Cozinhar, não de forma profissional, só fazer comida para pessoas, ver elas felizes comendo algo que eu fiz. Por que você nunca tentou? Porque no mundo da minha mãe, mulheres da nossa família não trabalham em cozinha, não são cozinheiras. São esposas de empresários, anfitriãs de jantares, membros de clubes chiques. Isso é tão antiquado. Bem-vindo à família Dornelles, onde estamos presos em 1950. Arthur se levantou e foi até a cozinha. Abriu a geladeira que estava praticamente vazia, exceto por alguns ovos, queijo e tomates. Sabe cozinhar ou só tem vontade? Sei, aprendi vendo vídeos na internet escondida. Clarice se levantou e foi até a cozinha também. Por quê? Porque eu tô com fome. E você me deve um bolo de 6 andares. Que tal começar com uma omelete? Clarice sorriu. Era um sorriso diferente, animado, empolgado. Sério? Sério. Mostra o que você sabe fazer. Nos próximos 30 minutos, a pequena cozinha de Arthur virou um campo de batalha culinário. Clarice quebrou ovos com uma precisão impressionante. Picou tomates em cubinhos perfeitos e temperou tudo com sal, pimenta e um toque de orégano que ela encontrou no armário. Você é boa mesmo, Arthur comentou impressionado. Eu passei os últimos 2 anos cozinhando escondida na cozinha da mansão, sempre depois que todo mundo dormia. Era meu momento de paz. A omelete ficou dourada, recheada e perfeitamente dobrada. Eles comeram direto da frigideira, sentados no chão da cozinha, usando garfos velhos. Isso tá bom demais, Arthur disse de boca cheia. Sério,
Melhor que metade dos restaurantes por aí. Obrigada. Clarice corou levemente. Eu sempre quis fazer isso. Cozinhar para alguém e ver a pessoa feliz. Então por que você não faz? Já te disse, minha família não... Esquece sua família. Arthur a interrompeu. Você tem 22 anos. Você fugiu do próprio casamento. Claramente você não liga mais para o que eles pensam. Então faz. Fazer o quê? Sei lá. Abre um restaurante, um café, uma barraquinha de rua, qualquer coisa. Mas faz o que te deixa feliz. Clarice ficou olhando para ele, como se ninguém nunca tivesse dito aquilo antes. Você realmente acha que eu consigo? Acho. Você teve coragem de fugir de um casamento na frente de 200 pessoas. Abrir um negócio vai ser moleza comparado com isso. Pela primeira vez desde que tinha saído correndo da mansão, Clarice sentiu algo que não era pânico ou arrependimento. Era esperança. Tá, vamos fazer isso. Fazer o que exatamente? Vamos abrir um negócio. Eu e você. Você entende de entregas, logística. Eu sei cozinhar. A gente pode fazer dar certo. Arthur riu, mas havia uma pontinha de empolgação na voz dele. A gente não tem dinheiro. Não tem lugar, não tem nada. Eu tenho algum dinheiro. Meu avô deixou uma herança para mim. Minha mãe nunca soube. Tá numa conta que só eu tenho acesso. Clarice pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Mostrou o saldo para ele. Os olhos de Arthur se arregalaram. Isso é muito dinheiro. É o bastante para começar algo pequeno, simples, nada muito ambicioso, só algo nosso. Você tá falando sério? Completamente. Clarice estendeu a mão novamente. Vamos fazer algo doido, algo nosso. Sem família metida no meio, sem expectativas. Só 2 desastres ambulantes tentando fazer dar certo. Arthur olhou para a mão dela, olhou para o sorriso esperançoso, e pela terceira vez naquele dia absolutamente insano, ele tomou uma decisão impulsiva. Tá bom, vamos fazer isso. Eles apertaram as mãos, selando uma sociedade improvável. Nos dias seguintes, Clarice ficou morando no sofá de Arthur. Ele insistiu em dar o quarto para ela, mas ela recusou. Dizia que já estava causando problema demais. Durante o dia, eles saíam pela cidade procurando pontos comerciais baratos. À noite, voltavam para o apartamento e passavam horas planejando, fazendo cálculos, discutindo ideias. E se a gente fizer um negócio de marmitas? Clarice sugeriu numa dessas noites, sentada no chão com papéis espalhados ao redor. Comida caseira de verdade. Nada de congelado ou industrializado. Marmitas? Sério? Por que não? Todo mundo precisa comer. E tem um monte de gente que não tem tempo de cozinhar ou não sabe. A gente pode oferecer comida boa, caseira, com preço justo. Arthur pensou por um momento. Na verdade, faz sentido. A gente pode começar pequeno, umas 20 marmitas por dia. Ver como funciona. Exatamente. Eles passaram a madrugada montando um plano de negócios improvisado. Clarice fez os cálculos de custos. Arthur mapeou possíveis clientes. Quando o sol nasceu, eles tinham algo concreto. A gente precisa de um nome, Clarice disse, bocejando. Que tal a fuga? Arthur sugeriu com um sorriso maroto, muito na cara. As pessoas vão achar estranho. Comida de verdade? Sem imaginação. Então você sugere. Clarice pensou por um momento, olhando pela janela para o céu que começava a clarear. Recomeço. Que tal isso? Arthur gostou. Era simples, direto. E fazia sentido. Recomeço. Perfeito. 3 dias depois, eles acharam um espaço pequeno num bairro de classe média. Era uma quitanda antiga que tinha fechado. O lugar era minúsculo, tinha goteiras e o piso estava rachado, mas o aluguel era barato e tinha uma cozinha. É perfeito, Clarice disse, os olhos brilhando. Você tá vendo o mesmo lugar que eu? Arthur olhou ao redor com ceticismo. Isso aqui parece um cenário de filme de terror, mas tem potencial. A gente pode reformar, pintar, limpar. Com que dinheiro? A gente faz aos poucos. Improvisa. E foi isso que eles fizeram. Nos dias seguintes, Clarice e Arthur viraram uma dupla de reformadores amadores. Pintaram as paredes, com mais tinta neles do que na parede. Consertaram a pia, depois de inundar o lugar 2 vezes, e limparam cada canto daquele espaço. Era trabalho duro, cansativo, mas também era divertido. Uma tarde, enquanto pintavam a parede da cozinha, Clarice escorregou e caiu sentada num balde de tinta branca. Arthur riu tanto que quase caiu da escada. Não ri,
Clarice gritou, mas também estava rindo. Eu tô toda melada. Você parece um fantasma. Você vai virar fantasma de verdade se não parar de rir. Mas ela não conseguiu ficar brava. Era impossível. Naquele momento, coberta de tinta, cansada, suada, Clarice se sentiu mais viva do que nunca. À noite, quando voltavam para o apartamento, eles conversavam sobre tudo. Arthur contou sobre a infância humilde, sobre como o pai tinha morrido quando ele tinha 15 anos e ele teve que trabalhar para ajudar a mãe. Clarice contou sobre a pressão constante de ser a filha perfeita, sobre como nunca tinha se sentido boa o suficiente. Sabe o que é engraçado? Arthur disse uma noite, enquanto comiam macarrão instantâneo sentados no sofá. A gente vem de mundos completamente diferentes, mas no fundo tá passando pela mesma coisa. Como assim? A gente tá tentando descobrir quem a gente é, longe das expectativas dos outros, longe do que todo mundo acha que a gente deveria ser. Clarice ficou em silêncio, processando aquilo. Ele tinha razão. Você é mais profundo do que parece, sabia? Eu tenho meus momentos. 10 dias depois do início da reforma, o recomeço estava pronto para abrir. Era simples, pequeno, mas tinha alma. As paredes eram brancas com detalhes em verde claro. Tinha 6 mesas pequenas, uma cozinha equipada com o básico e um balcão onde receberiam os pedidos. Na noite anterior à inauguração, Clarice e Arthur ficaram até tarde conferindo tudo. Ela estava nervosa. Ele também, mas tentava disfarçar. E se ninguém aparecer? Clarice perguntou. Vai aparecer. E se a comida ficar ruim? Não vai ficar. Eu provei. Tá perfeita. E se... Clarice. Arthur segurou os ombros dela. Respira. Vai dar certo. Ela olhou nos olhos dele e sentiu algo estranho no peito. Algo quente, aconchegante, assustador. Obrigada, ela disse baixinho, por acreditar em mim, por me ajudar, por não me achar louca. Você é louca, ele disse com um sorriso, mas do melhor jeito possível. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro. O ar entre eles pareceu ficar mais denso. Clarice sentiu o coração acelerar. Arthur abriu a boca para dizer algo, mas o momento foi interrompido pelo som do celular dele. Era a mãe dele. Ele atendeu. Oi, mãe. Arthur, filho, você sumiu. Tá tudo bem? Tá, mãe. Desculpa não ter ligado. Tive uns problemas. Que tipo de problemas? Do tipo que envolvem perder o emprego e abrir um negócio próprio. Houve uma pausa. Você o quê? Arthur explicou tudo. A noiva fugitiva, o bolo destruído, a demissão, a sociedade improvável, o restaurante. Sua mãe ouviu tudo em silêncio. Você tá louco, meu filho. Eu sei. Mas, se é o que você quer, eu apoio. Sério? Sério. Você sempre foi certinho demais. Sempre fez tudo direitinho. Tá na hora de você fazer alguma loucura. Arthur sorriu. Ele adorava a mãe. Obrigado, mãe. Só me promete uma coisa. O quê? Me apresenta essa tal de Clarice logo. Qualquer garota que te faça sair da zona de conforto deve ser especial. Arthur corou. Mãe, tá bom, tá bom. Boa sorte amanhã. Eu te amo. Eu também te amo. Quando ele desligou, Clarice estava sorrindo. Sua mãe parece legal. Ela é. E ela quer te conhecer. Quando? Quando você estiver pronta. Clarice assentiu. Algo naquele momento pareceu importante. Como se fosse um marco, um ponto de virada. Eles fecharam o restaurante e foram embora. No caminho de volta para o apartamento, Clarice olhou pela janela da van vendo a cidade passar. Tinha passado menos de 2 semanas desde que ela tinha fugido do próprio casamento, e sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Mas, pela primeira vez em anos, ela se sentia no caminho certo. Ao lado dela, Arthur dirigia em silêncio, um meio sorriso no rosto. Amanhã seria o primeiro dia do recomeço, de todas as formas possíveis. O despertador tocou às 5 da manhã. Clarice pulou da cama, ou melhor, do sofá, com uma energia que ela não sabia que tinha. Era o dia da inauguração. Arthur, acorda! Ela bateu na porta do quarto. Que horas são? Veio a resposta abafada. 5:05. A gente precisa estar lá às 6 para começar a preparar tudo. Por que eu concordei com isso? Arthur resmungou, mas já estava se levantando. 20 minutos depois, eles estavam na van, dirigindo pelas ruas vazias da cidade. O sol ainda não tinha nascido completamente, deixando o céu numa mistura de roxo e laranja. Quando chegaram no recomeço,
Clarice sentiu o estômago dar um nó. E se ninguém aparecesse? E se a comida ficasse ruim? E se tudo desse errado? Ei! Arthur tocou seu ombro. Respira. Um passo de cada vez. Ela respirou fundo e assentiu. Eles passaram a hora seguinte preparando tudo. Clarice cozinhou o primeiro lote de marmitas. Arroz soltinho, feijão caseiro, bife acebolado, farofa e salada. Arthur organizou o salão, conferiu as mesas, preparou o sistema de pedidos improvisado que tinham montado. 7 da manhã. Eles abriram as portas. E ninguém apareceu. 7h15. Nada. 7h30. Uma senhora passou na frente, olhou curiosa, mas seguiu em frente. 8 horas. Clarice estava começando a entrar em pânico. Calma, Arthur disse, mas ele também estava nervoso. É o primeiro dia. As pessoas ainda não conhecem. 8h15. Um homem de meia idade entrou. Olhou em volta desconfiado. Vocês vendem marmita? Sim. Clarice respondeu rápido demais com um sorriso enorme. Comida caseira feita na hora. O homem observou o cardápio rabiscado no quadro negro. Quanto custa? R$ 15. É barato. Mas é boa? A melhor da cidade. Arthur garantiu. O homem ainda parecia desconfiado, mas pediu uma marmita. Clarice preparou com tanto carinho que Arthur teve vontade de rir. Ela colocou cada item no lugar certinho. Temperou com amor. Fechou a embalagem com cuidado. O homem sentou numa das mesas e abriu a marmita. Deu a primeira garfada e fez uma cara de surpresa. Nossa! Ele disse de boca cheia. Isso tá muito bom! Clarice quase pulou de alegria. Arthur sorriu aliviado. Falei que era boa, ele disse. O homem comeu tudo, limpando o prato até o último grão de arroz. Quando foi embora, deixou uma gorjeta de R$ 5 e disse que voltaria no dia seguinte. Foi o primeiro cliente do recomeço e o início de algo especial. Aos poucos mais pessoas começaram a aparecer. Alguns vinham por curiosidade, outros porque o cheiro da comida os atraía. No fim do dia, eles tinham vendido 17 marmitas. 17! Clarice comemorou contando o dinheiro. A gente vendeu 17. É um começo, Arthur disse, mas estava sorrindo também. Eles fecharam o restaurante cansados, mas felizes. Na van, voltando para o apartamento, Clarice não parava de falar. Você viu a cara daquela senhora quando provou o feijão? Ela disse que estava melhor que o da mãe dela. E aquele rapaz que voltou para pedir outra marmita para levar para a namorada? E a moça que... Clarice. Arthur riu. Respira. A gente tem amanhã para fazer tudo de novo. Eu sei, mas eu tô tão feliz. Sabe quando você sente que tá no lugar certo fazendo a coisa certa? Sei. E é uma sensação boa. Eles chegaram no apartamento e desabaram no sofá. Clarice fechou os olhos, ainda sorrindo. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por acreditar nessa maluquice. A gente tá junto nessa, Arthur respondeu. E alguma coisa no jeito que ele disse fez o coração de Clarice acelerar de novo. Nos dias seguintes, o recomeço foi ganhando clientela. Aos poucos, o boca a boca começou a funcionar. As pessoas voltavam, traziam amigos, elogiavam a comida, deixavam gorjetas generosas, mas nem tudo eram flores. Uma semana após a inauguração, Clarice estava preparando marmitas quando ouviu a campainha da porta tocar. Ela olhou e congelou. Era sua mãe. Carmen Dornelles entrou no restaurante como quem entra numa zona de guerra, com postura ereta, olhar afiado e uma aura de autoridade que fazia as pessoas se encolherem automaticamente. Olá, Clarice. Mãe. Clarice engoliu seco. Como você me encontrou? Você acha mesmo que eu não ia descobrir? Toda a cidade está comentando sobre a noiva que fugiu e abriu um restaurantezinho. Não é um restaurantezinho, é um negócio sério. Carmen olhou em volta, avaliando cada detalhe com expressão crítica. As paredes recém-pintadas, as mesas simples, a cozinha à mostra. Sério? Ela repetiu, com desprezo mal disfarçado. Clarice, você tem um diploma de administração. Você vem de uma família respeitada. E você está aqui vendendo marmita? Comida caseira. Clarice corrigiu, sentindo a raiva subir. E sim, eu tô aqui, fazendo algo que me deixa feliz. Feliz? Carmen riu sem humor. Você acha que felicidade paga conta? Você acha que vai construir um futuro vendendo arroz e feijão? Arthur, que estava no balcão, se aproximou. Com licença, senhora. Eu acho que... E você deve ser o tal Arthur, o entregador. Carmen o analisou da cabeça aos pés.
O que colocou essas ideias na cabeça da minha filha? Ninguém colocou ideia nenhuma na minha cabeça. Clarice explodiu. Eu tomei minhas próprias decisões. Decisões estúpidas. Você fugiu do seu casamento, Clarice. Humilhou uma família inteira. E para quê? Para brincar de cozinheira num lugar que mal tem clientes? A gente tem clientes sim, e cada dia chegam mais. Isso vai durar quanto tempo? 1 mês, 2 e depois? Você vai voltar para casa com o rabo entre as pernas? Eu não vou voltar para casa, Clarice disse com firmeza. Nunca. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmen olhou para a filha como se não a reconhecesse. Você mudou. Eu cresci. Você se perdeu. Eu me encontrei. Carmen respirou fundo, tentando manter a compostura. Seu pai está muito decepcionado. O Felipe ainda quer conversar com você. Ele disse que pode perdoar essa fase. Fase? Clarice riu incrédula. Mãe, eu não estou passando por uma fase. Eu não quero casar com o Felipe. Eu nunca quis. E quanto ao papai, diga a ele que sinto muito por decepcionar. Mas eu não posso viver a vida que ele quer para mim. Carmen pegou a bolsa, rígida. Quando essa fantasia acabar e vai acabar, não venha me procurando pedindo ajuda. Não vou precisar. Carmen saiu batendo a porta. Clarice ficou parada, tremendo. Não de medo, mas de raiva e alívio misturados. Ei! Arthur tocou seu braço. Você tá bem? Tô. Ela limpou uma lágrima que tinha escapado. Eu queria que ela entendesse. Algumas pessoas nunca vão entender. E tudo bem. É. Você não precisa da aprovação dela para ser feliz. Clarice olhou para ele e sentiu uma onda de gratidão. Arthur tinha se tornado mais que um sócio. Ele era seu amigo, seu porto seguro. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou revirando no sofá pensando na conversa com a mãe, nas escolhas que tinha feito, nos medos que ainda a assombravam. Clarice? A voz de Arthur veio do quarto. Você tá acordada? Tô. Desculpa se fiz barulho. Não fez. Eu que não consigo dormir também. Posso sentar aí? Claro. Clarice entrou no quarto. Arthur estava sentado na cama, com a luz do abajur iluminando o rosto cansado. Ainda pensando na sua mãe? Um pouco. Ela sentou na ponta da cama. Arthur, você acha que a gente está fazendo a coisa certa? Acho. Por quê? E se ela tiver razão? E se isso tudo for só uma fantasia? E se a gente falhar? Arthur ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Clarice, eu passei a vida inteira fazendo o que era seguro, o que era certo, o que era esperado. E sabe onde isso me levou? Para um emprego que eu odiava, ganhando uma miséria, sem perspectiva nenhuma. Ele olhou para ela. Desde que a gente abriu o recomeço, eu acordo feliz. Com medo, nervoso, mas feliz. Porque eu estou fazendo algo que importa, algo meu. Mesmo que dê errado? Mesmo que dê errado. Pelo menos a gente tentou. Clarice sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Obrigada por estar aqui. Sempre. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio confortável. Então Clarice se levantou. Vou tentar dormir. Boa noite. Boa noite, Arthur. Mas antes de sair, ela se virou. Arthur? Sim? Você é uma pessoa incrível, sabe disso, né? Ele corou levemente. Você também, Clarice. Nos dias seguintes, o movimento no restaurante aumentou. Eles precisaram fazer mais marmitas. Contrataram um ajudante. Um rapaz de 19 anos chamado João que precisava do dinheiro para a faculdade. Ampliar o cardápio. E com o crescimento, vieram os desafios. Uma tarde, um fiscal da prefeitura apareceu. Um homem de 40 e poucos anos, barrigudo, com cara de entediado. Documentação, ele exigiu. Arthur mostrou tudo. O alvará, a licença sanitária, os comprovantes de pagamento de impostos. Tudo certinho. O fiscal examinou cada papel com uma lentidão proposital, procurando defeitos que não existiam. Tá tudo em ordem, ele disse contrariado. Mas eu vou voltar, e na próxima vou encontrar algo errado. É uma ameaça? Arthur perguntou. É um aviso. Quando o fiscal saiu, Clarice estava tremendo de raiva. Que sujeito desagradável. Relaxa. A gente está tudo certinho. Ele não vai encontrar nada. Mas o fiscal voltou. 2 vezes na semana seguinte, sempre procurando defeitos, sempre fazendo ameaças veladas. Era assédio puro. Por que ele está fazendo isso? Clarice perguntou frustrada. Porque a gente não deu propina, João, o ajudante, explicou. É assim que funciona. Ou você paga por fora, ou ele fica pegando no seu pé. Isso é ridículo. É a realidade.
Arthur estava tentando decidir o que fazer quando, numa tarde, o fiscal voltou acompanhado de 2 policiais. Vocês estão operando ilegalmente? Ele declarou. Vou ter que interditar o estabelecimento. O quê? Clarice ficou branca. A gente tem toda a documentação. Documentação falsa. Não é falsa. Tá tudo registrado na prefeitura. Mas o fiscal não quis saber. Estava começando a colocar lacres na porta quando uma voz ecoou do lado de fora. Eu não faria isso se fosse você. Era a mãe de Arthur. Dona Marina tinha 65 anos, era baixinha, atarracada, mas tinha uma presença que fazia todo mundo parar e prestar atenção. E quem é a senhora? O fiscal perguntou irritado. Sou a mãe do dono desse estabelecimento. E também sou amiga pessoal do prefeito. Ela mostrou o celular com uma foto dela ao lado do prefeito da cidade. Quer que eu ligue para ele agora e conte que um fiscal está tentando extorquir meu filho? O fiscal empalideceu. Eu não estava extorquindo ninguém. Não? Então por que você voltou aqui 4 vezes em 2 semanas quando a documentação está toda em ordem? O homem engoliu seco. Olhou para os policiais, que pareciam constrangidos. Olhou para Dona Marina, que tinha uma expressão de quem não estava brincando. Foi um mal-entendido. Ele murmurou, retirando os lacres. Tá tudo certo aqui. Ótimo. E não volte. O fiscal saiu quase correndo, seguido pelos policiais. Quando eles foram embora, Clarice abraçou Dona Marina com força. Obrigada, muito obrigada. De nada, filha. Ninguém mexe com meu filho. Arthur estava rindo, incrédulo. Mãe, você realmente conhece o prefeito? Conheço. Ele era vizinho nosso antigamente. Comprava pão na padaria todo dia. Ela sorriu, marota. Mas ele não ia fazer nada. Eu só usei o nome dele para assustar. Isso é genial, Clarice disse, ainda abraçada nela. Dona Marina ficou para almoçar. Provou a comida de Clarice e aprovou com entusiasmo. Essa menina cozinha melhor que eu. Duvido, Clarice disse, mas estava corada de orgulho. Você tem que ensinar minhas receitas para ela, mãe. Arthur sugeriu. Posso ensinar, se ela quiser aprender. Eu quero, Clarice disse empolgada. Quero aprender tudo. E assim começou uma nova fase. Dona Marina passou a ir no recomeço 3 vezes por semana, ensinando suas receitas de família para Clarice. Bolo de fubá cremoso, frango ensopado, torta de banana. Cada receita vinha com histórias, memórias, risadas. Clarice adorava aqueles momentos. Era como ter a avó que ela nunca teve. E Arthur observava as duas interagindo com um sorriso bobo no rosto. Ver sua mãe e Clarice rindo juntas na cozinha era uma das melhores coisas que ele já tinha visto. O recomeço continuava crescendo. Já tinham clientes fixos, pessoas que vinham todo dia, que traziam amigos, que recomendavam. O sonho estava virando realidade. Mas alguns fantasmas do passado ainda rondavam. Numa tarde chuvosa, Felipe entrou no restaurante. Clarice estava no caixa quando olhou para cima e o viu. Seu coração disparou. Não de amor, de medo. Felipe tinha 28 anos. Era alto, de ombros largos, cabelo gel demais e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Oi, Clarice. Felipe. Ela tentou manter a voz firme. O que você está fazendo aqui? Vim falar com você. Finalmente. Arthur, que estava na cozinha, saiu ao ouvir a voz masculina desconhecida. Percebeu imediatamente a tensão. Algum problema? Ele perguntou, se posicionando ao lado de Clarice. Nenhum, Felipe disse, mas seu olhar avaliou Arthur de cima a baixo com desprezo. Você deve ser o tal do entregador, e você deve ser o noivo abandonado. Felipe cerrou os dentes. Clarice, a gente precisa conversar. Em particular, a gente não tem nada para conversar. Ela respondeu. Tem sim. Sobre o que você fez. Sobre como você me humilhou. Sobre como você destruiu tudo que a gente construiu. A gente não construiu nada, Felipe. Você construiu uma fantasia na sua cabeça e eu fui junto porque não tinha coragem de dizer não. Então agora você tem coragem, Felipe riu amargo, porque arrumou um namoradinho novo. Ele não é meu namorado, é meu sócio e amigo. Amigo, Felipe olhou entre os dois, cético. Você acha que eu sou idiota? Não sei. Você que sabe, Clarice respondeu, e Arthur teve que segurar o riso. Felipe deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Clarice. Arthur imediatamente se colocou entre eles. Acho melhor você sair, ele disse com tom firme. Ou o quê? Você vai me obrigar, se precisar.
Por um momento pareceu que Felipe ia partir para cima dele, mas então ele recuou, ajeitando a gravata. Você vai se arrepender, Clarice, de ter me deixado, de ter jogado fora tudo que eu ofereci. Você vai voltar rastejando. Nunca, ela disse olhando nos olhos dele sem medo. Eu nunca vou voltar, porque pela primeira vez na vida eu sou feliz de verdade. Felipe saiu batendo a porta. Clarice ficou tremendo, mas não de medo, de alívio. Você tá bem? Arthur perguntou preocupado. Tô, melhor do que nunca. Ela sorriu para ele. Obrigada por ficar do meu lado. Sempre. Aquela palavra ficou ecoando na mente de Clarice pelo resto do dia. Sempre. Era uma promessa, um compromisso. E vindo de Arthur, ela sabia que era sincero. Naquela noite, fechando o restaurante, eles ficaram um tempo extra apenas organizando as coisas em silêncio. Arthur, Clarice quebrou o silêncio. Você se arrepende de ter entrado nessa comigo? Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela. Nem por um segundo. Mesmo depois de todo o caos, os problemas, os fantasmas do passado aparecendo, principalmente por causa disso, ele disse sorrindo. Porque me mostrou que a gente é mais forte do que pensava. Clarice sentiu algo se apertar no peito. Uma sensação boa, mas assustadora. Estava ficando cada vez mais difícil ignorar o que sentia por ele. Mas ela tinha medo. Medo de estragar a amizade. Medo de complicar as coisas. Medo de se machucar de novo. Então ela apenas sorriu de volta e disse: a gente é uma boa dupla. A melhor. E por enquanto, aquilo era o suficiente. 2 meses após a abertura do recomeço, o restaurante já não era mais aquele espacinho tímido que temia não ter clientes. As mesas estavam sempre ocupadas na hora do almoço, tinha fila de espera nos fins de semana e a clientela fiel já reconhecia Clarice e Arthur pelo nome. Mas com o sucesso vieram novos desafios. Numa segunda-feira de manhã, Clarice estava na cozinha preparando o molho especial da casa quando João entrou, preocupado. Clarice, a gente tá ficando sem ingredientes. Como assim? A gente fez pedido semana passada. Eu sei, mas o movimento aumentou tanto que a gente tá consumindo mais rápido. Ela olhou para o estoque. João tinha razão. Precisavam de mais fornecedores, melhor planejamento, talvez até expandir a cozinha. Arthur, ela chamou. Ele apareceu da despensa. A gente precisa sentar e reorganizar tudo. O negócio está crescendo mais rápido do que a gente esperava. É um problema bom, ele disse, mas estava preocupado também. Mas você tem razão. A gente precisa se profissionalizar mais. Eles passaram aquela noite fazendo planilhas, calculando custos, projetando crescimento. Era trabalho chato, cansativo, mas necessário. A gente precisa de mais espaço, Clarice disse olhando os números. E talvez contratar mais uma pessoa. Isso significa mais investimento, mais risco. Eu sei, mas se a gente não crescer agora, pode perder a chance. Arthur concordou. Eles sempre tinham sido uma boa dupla porque equilibravam um ao outro. Clarice era mais impulsiva e criativa. Arthur era mais cauteloso e prático. Juntos, funcionavam. No dia seguinte, eles começaram a procurar um espaço maior. Encontraram um ponto comercial 3 ruas mais à frente. Era o dobro do tamanho, tinha uma cozinha maior e até um pequeno estacionamento. É perfeito, Clarice disse, os olhos brilhando. É caro. Arthur apontou, olhando o valor do aluguel. Mas a gente consegue pagar. Com o movimento atual dá para bancar. Eles fizeram as contas 1000 vezes. Era apertado, mas viável. Assinaram o contrato. A mudança aconteceu num fim de semana caótico. Dona Marina ajudou, João ajudou e até alguns clientes fiéis apareceram para dar uma mão. Foi cansativo, mas divertido. No novo espaço, tudo parecia possível. Clarice montou uma cozinha de verdade, com equipamentos melhores. Arthur organizou o salão com mais mesas. Contrataram mais uma cozinheira, Dona Sônia, uma senhora de 50 anos que cozinhava como ninguém. Vocês são uns meninos corajosos, ela disse no primeiro dia, apostando num negócio próprio assim. A gente não tinha muita escolha, Arthur brincou. Fomos empurrados para isso. Às vezes a vida empurra a gente para o lugar certo sem a gente perceber. Dona Sônia tinha razão. Com o novo espaço e a equipe maior, o recomeço decolou de vez. As redes sociais começaram a falar do lugar. Um blogueiro famoso de gastronomia fez uma matéria elogiando a comida caseira autêntica. Um jornal local publicou uma reportagem sobre
A noiva que fugiu do altar e virou empreendedora. Clarice ficou famosa da noite para o dia. Não era a fama que ela queria, mas ajudou o negócio. Numa tarde, ela estava no caixa quando reconheceu uma cliente. Era Fabiana, sua ex-melhor amiga. Elas tinham sido inseparáveis na adolescência, mas se afastaram quando Clarice começou a namorar Felipe. Ele nunca tinha gostado de Fabiana. Achava ela má influência. Clarice? Fabiana tinha um sorriso enorme no rosto. Não acredito. É você mesmo. Fabi! Clarice deu a volta no balcão e abraçou a amiga. Quanto tempo? Eu vi a matéria no jornal e não acreditei. Você realmente fugiu do casamento com o Felipe? Fugi. Clarice confirmou com um sorrisinho orgulhoso. Melhor coisa que você podia ter feito. Aquele cara sempre foi um controlador. Por que você nunca me disse isso? Eu tentei, mas você sempre defendia ele. Fabiana deu de ombros. E depois ele te afastou de mim completamente. Clarice sentiu uma pontada de culpa. Fabiana estava certa. Felipe sempre tinha encontrado desculpas para ela não sair com a amiga. Ela é má influência. Ela não gosta de mim. Você tem que escolher. Eu ou ela. Desculpa, Clarice disse. Eu devia ter percebido. Tá tudo bem. O importante é que você saiu fora. Fabiana olhou em volta impressionada. E abriu um restaurante. Isso é demais. Não foi só eu, foi o Arthur também. Arthur? Meu sócio. Clarice apontou para ele, que estava servindo uma mesa. É uma longa história. Conta. Elas sentaram numa mesa e Clarice contou tudo. A fuga, a colisão, o bolo destruído, a sociedade improvável, os desafios, as vitórias. Nossa, Fabiana disse quando ela terminou. Isso parece filme. É a minha vida agora. E esse Arthur? Fabiana olhou para ele com um sorrisinho maroto. Vocês são só sócios? Só sócios, Clarice respondeu rápido demais. Sei, com aquele jeito que você olha para ele, nem tentando. Que jeito? Do jeito de quem tá apaixonada e não quer admitir. Clarice sentiu o rosto esquentar. Eu não tô apaixonada. Claro que não. Fabiana riu. Só tô dizendo, se você gosta dele, vai fundo. Ele parece legal. E pelo jeito que ele tá te olhando ali do outro lado do salão, o sentimento é mútuo. Clarice virou a cabeça e encontrou o olhar de Arthur. Ele sorriu e acenou. Ela acenou de volta, sentindo borboletas no estômago. Você tá errada, ela insistiu, mas sem muita convicção. Se você diz. Fabiana se levantou. Eu preciso ir, mas vamos marcar de sair um dia desses, tipo antigamente? Adoraria. Elas trocaram números de novo e Fabiana foi embora, deixando Clarice com pensamentos confusos. Será que ela estava apaixonada por Arthur? Não, não podia estar. Eles eram sócios, amigos. Tinha que manter as coisas profissionais. Mas então por que seu coração acelerava toda vez que ele sorria para ela? Por que ela acordava feliz sabendo que ia vê-lo? Por que a ideia de perdê-lo a apavorava? Ei! A voz dele a tirou dos pensamentos. Arthur tinha se sentado na frente dela. Quem era aquela? Fabiana, minha melhor amiga da adolescência. Ah, você pareceu feliz em vê-la. Fiquei. Fazia tempo que a gente não se falava. Por causa do Felipe? Como você sabe? Eu conheço o tipo. Arthur deu de ombros. Caras assim isolam a pessoa, fazem ela se afastar de todo mundo até só sobrar ele. É exatamente o que ele fez. Mas você saiu. E agora está reconstruindo tudo que ele destruiu. Arthur sorriu. Deve ser libertador. É, muito. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. Havia algo no ar. Uma tensão diferente. Boa, mas assustadora. Arthur, Clarice, eu preciso. Eles falaram ao mesmo tempo e pararam, rindo sem graça. Você primeiro, Arthur disse. Não você. Não, pode falar. Arthur. Clarice. Eles riram de novo, e o momento passou. Mas Clarice ficou se perguntando o que ele ia dizer. Naquela noite, voltando para o apartamento, Clarice ainda morava no sofá de Arthur, mesmo com eles podendo alugar um lugar separado agora. Era mais prático, ela dizia. Houve um temporal enorme. A chuva caiu tão forte que eles mal conseguiam enxergar a estrada. Arthur dirigia devagar, tenso. Tá tudo bem, Clarice disse, percebendo a tensão dele. A gente tá quase chegando. Eu odeio dirigir na chuva, ele admitiu. Por quê? Meu pai morreu num acidente de carro, numa noite chuvosa. Clarice ficou em silêncio, sentindo o peso daquela confissão. Sinto muito, eu não sabia. Eu tinha 15 anos. Ele estava voltando do trabalho.
Um caminhão derrapou, bateu nele. Arthur respirou fundo. Desde então, chuva forte me deixa nervoso. Quer que eu dirija? Não, eu consigo. Só, fica conversando comigo. Me distrai. Ok. Clarice pensou em algo para falar. Quer saber uma coisa que eu nunca contei para ninguém? Quero. Quando eu era criança, eu tinha pavor de decepcionar as pessoas. Tipo, pavor mesmo. Eu fazia tudo certinho. Tirava notas boas, era educada, nunca reclamava. Tudo para ver meu pai e minha mãe orgulhosos. E funcionou? Não, porque não importava o que eu fizesse, nunca era o suficiente. Sempre tinha algo que podia ser melhor. Sempre tinha uma expectativa maior. É por isso que você foi tão longe com o Felipe? Porque não queria decepcionar? Exatamente. Clarice olhou pela janela, vendo a chuva bater no vidro. Eu passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita, até o dia que eu percebi que perfeição é uma prisão. E fugir do altar foi sua forma de quebrar as grades. Foi. E foi a melhor coisa que já fiz. Mesmo sendo a mais assustadora. Eles chegaram no apartamento encharcados, subindo as escadas correndo. Dentro tiraram os sapatos molhados e se jogaram no sofá rindo do quão ridículos estavam. A gente parece ratos afogados, Arthur disse, passando a mão no cabelo encharcado. Fala por você, Clarice brincou. Eu pareço uma modelo de revista. Molhada e linda. Claro, super crível. Ela jogou uma almofada nele, ele jogou de volta. De repente, estavam tendo uma guerra de almofadas, rindo feito crianças, esquecendo completamente que eram dois adultos com um negócio para tocar. Clarice acertou Arthur em cheio no rosto. Ele fingiu cair no chão, dramático. Fui atingido, não vou sobreviver. Para de drama, seu bobo. Ela se aproximou para ver se ele estava bem. Foi quando Arthur a pegou pelo braço e a puxou, fazendo-a cair sentada ao lado dele no chão. Peguei. Traíra. Eles estavam rindo, ofegantes, sentados no chão da sala. E, de repente, o riso morreu. Eles estavam muito perto. Clarice podia sentir o calor dele, ver as gotas de água escorrendo pelo rosto, os olhos escuros olhando para os dela. Clarice, a voz dele saiu rouca. Sim, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Arthur abriu a boca, hesitou, fechou de novo. Pareceu travar uma guerra interna. Então, finalmente, eu gosto de você. O coração de Clarice parou. O quê? Eu gosto de você. Não como sócia, não como amiga. Ele engoliu seco. Eu gosto de você de verdade. E eu sei que é complicado. E eu sei que a gente tem um negócio juntos. E eu sei que você acabou de sair de um relacionamento ruim. Mas eu não aguento mais fingir que não sinto isso. Clarice ficou sem ar. As palavras dela travaram na garganta. Arthur, Você não precisa responder agora. Ele disse rápido, levantando. Só precisava falar. Mesmo que não mude nada entre a gente. Ele foi pro quarto e fechou a porta, deixando Clarice sozinha na sala, encharcada, em choque, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Arthur gostava dela, de verdade. E a pior parte, ou melhor parte, ela gostava dele também. Mas admitir isso era assustador, porque significava se abrir de novo, arriscar de novo, confiar de novo. E da última vez que ela tinha feito isso, quase tinha se perdido completamente. Mas Arthur não era Felipe. Ele nunca tinha tentado controlá-la. Nunca tinha diminuído seus sonhos. Nunca tinha feito ela se sentir pequena. Arthur a tinha ajudado a crescer, a ser corajosa, a ser ela mesma. Clarice passou a noite inteira acordada pensando. Quando o sol nasceu, ela sabia o que precisava fazer. Ela bateu na porta do quarto. Arthur abriu com cara de cansado. Claramente ele também não tinha dormido. Oi, ele disse desajeitado. Oi, ela respirou fundo. Eu também gosto de você. Os olhos dele se arregalaram. O quê? Eu também gosto de você, de verdade, faz tempo. Mas eu estava com medo de admitir. Com medo de estragar tudo, de complicar as coisas, de me machucar de novo. Arthur deu um passo à frente, pegando as mãos dela. Clarice, eu nunca ia te machucar. Nunca. Eu sei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E é por isso que eu tô apavorada. Porque eu sei que com você é diferente. É real. E isso é mais assustador que qualquer outra coisa. Então o que a gente faz? A gente arrisca, ela disse, sorrindo através das lágrimas. A gente arrisca e torce pro melhor. Arthur sorriu. Aquele sorriso dela tanto amava. E então, devagar, cuidadosamente, ele se aproximou
e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante no começo, como se eles estivessem com medo de quebrar algo precioso, mas então ficou mais confiante, mais certo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como idiotas. Uau! Clarice sussurrou. Uau! Arthur concordou. E agora? Agora, ele entrelaçou os dedos nos dela. Agora a gente toma café, abre o restaurante e vai vivendo um dia de cada vez. Simples assim? Simples assim. Mas claro que não seria simples. Nunca era. Porque naquele exato momento, o celular de Clarice tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Senhorita Dornelles, aqui é do escritório de advocacia Silva e Associados. Estamos ligando em nome do senhor Felipe Andrade. O estômago de Clarice afundou. O que ele quer? O senhor Andrade está movendo um processo contra a senhora por quebra de contrato matrimonial e danos morais. A senhora será notificada oficialmente nos próximos dias. A ligação caiu. Clarice ficou parada, o celular na mão, sentindo o mundo girar. O que foi? Arthur perguntou preocupado. Felipe, ele está me processando. E assim, no exato momento em que as coisas começavam a dar certo, uma nova tempestade se anunciava no horizonte. Mas dessa vez, Clarice não estava sozinha. Dessa vez ela tinha alguém ao seu lado, alguém que acreditava nela, alguém que a amava, e juntos eles enfrentariam o que viesse pela frente. A notificação oficial chegou 3 dias depois. Clarice segurava o envelope com mãos trêmulas, sentada na mesa do recomeço antes do horário de abertura. Arthur estava ao seu lado, lendo por cima do ombro dela. Quebra de contrato matrimonial? Ele leu, incrédulo. Como assim quebra de contrato? Vocês não eram casados ainda. Ele deve estar se referindo ao contrato pré-nupcial que meus pais e os pais dele fizeram. Clarice passou a mão pelo cabelo, frustrada. Era uma coisa ridícula que envolvia a junção de patrimônios, heranças futuras, toda aquela baboseira. E você assinou? Minha mãe assinou por mim. Eu era menor de idade na época. Nem sabia o que estava assinando. Então não vale de nada. Depende do advogado dele. Clarice continuou lendo. Ele está pedindo indenização por danos morais, ressarcimento dos custos do casamento e, nossa, ele está pedindo metade do restaurante. O quê? Arthur arrancou o papel da mão dela. Ele não pode fazer isso. O restaurante é nosso. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está alegando que o investimento inicial veio da minha herança, que tecnicamente seria parte de um patrimônio conjunto se a gente tivesse casado. Isso é loucura. Arthur se levantou, furioso. Ele está fazendo isso para te punir, para te destruir. Eu sei. Clarice sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. E o pior é que pode funcionar. Se ele ganhar, a gente perde tudo que construiu. Eles ficaram em silêncio, o peso da situação caindo sobre eles. A gente precisa de um advogado, Arthur disse finalmente. Um bom. Advogado bom custa caro. A gente mal está conseguindo pagar as contas do restaurante. Então, a gente dá um jeito. Ele pegou as mãos dela. Clarice, a gente não vai deixar esse idiota ganhar. A gente lutou demais para chegar até aqui. Ela olhou nos olhos dele e viu determinação, coragem e amor. E isso foi o suficiente para ela se recompor. Você tem razão. Vamos lutar. Eles passaram os dias seguintes procurando advogados. O primeiro cobrou tanto que Clarice quase desmaiou. O segundo disse que o caso era complicado demais. O terceiro simplesmente riu e disse que ela não tinha chance contra a família Andrade. Até que Dona Marina sugeriu: por que vocês não procuram a doutora Helena? Ela foi minha vizinha por anos, advogada brilhante e justa. Doutora Helena Moreira tinha 60 anos, cabelos brancos curtos, óculos de grau e uma presença que impunha respeito. Seu escritório era pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros jurídicos. Então, ela disse depois de ouvir toda a história: vocês querem processar o Felipe Andrade por assédio judicial? A gente só quer que ele pare de nos atormentar, Clarice explicou. E vocês têm dinheiro para bancar uma batalha legal? Não muito, Arthur admitiu. Doutora Helena ficou em silêncio por um momento, estudando os 2 jovens à sua frente. Havia algo neles que a comoveu. Talvez fosse a coragem, talvez fosse o jeito que eles se olhavam. Tá bom, eu aceito o caso. Sério? Clarice não acreditou. Mas a gente não tem como pagar o que a senhora deve cobrar. Vocês vão me pagar com marmitas, ela disse com um meio sorriso.
Ouvi falar que a comida de vocês é excelente. Quero almoçar no recomeço todo dia durante o processo, sem pagar. Arthur e Clarice se entreolharam surpresos. É sério? Ele perguntou. Completamente. Doutora Helena ajeitou os óculos. Além disso, eu conheço o advogado do Felipe, Dr. Sérgio Campos. Arrogante, prepotente, acha que pode intimidar qualquer um. Vai ser um prazer humilhá-lo no tribunal. Clarice sentiu esperança pela primeira vez em dias. O processo começou oficialmente uma semana depois. Felipe estava pedindo R$500 mil de indenização, mais metade dos lucros do restaurante. Era absurdo, mas tinha base legal frágil que poderia se sustentar com o juiz errado. O que a gente faz? Clarice perguntou durante uma reunião no escritório de doutora Helena. A gente prova que o contrato pré-nupcial não tem validade, que você era menor de idade quando foi feito, e que o investimento no restaurante foi decisão sua, feita após o fim do relacionamento. A advogada folheou alguns papéis. E também vamos contra-atacar com um processo por assédio moral. A gente pode fazer isso? Arthur perguntou. Podemos. E devemos. Doutora Helena sorriu. Esse rapaz merece uma lição. Nos dias seguintes, eles se prepararam para a audiência. Clarice teve que reviver cada detalhe do relacionamento com Felipe. As vezes que ele a diminuiu, as vezes que a controlou, as vezes que a isolou dos amigos. Foi doloroso, mas necessário. Arthur esteve ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, dando força. À noite, quando voltavam para o apartamento, ele a abraçava e dizia que tudo ia ficar bem. E Clarice acreditava nele, porque com Arthur tudo parecia possível. Eles também fizeram algo que não tinham feito desde que ficaram juntos oficialmente. Foram num encontro de verdade. Foi numa noite de quarta-feira. Arthur levou Clarice num cinema velho no centro da cidade, daqueles com poltronas de veludo vermelho e cheiro de pipoca no ar. Eu não vinha aqui desde criança, Clarice disse olhando em volta encantada. Eu costumava vir com meu pai. Arthur sorriu, nostálgico. Todo sábado, a gente assistia qualquer filme que tivesse passando. Deve ter sido bom. Foi. Ele me fez amar cinema, amar histórias. Arthur pegou a mão dela. E amar a ideia de que sempre dá para recomeçar. Não importa quão ruim as coisas estejam. Igual a gente. Igual a gente. Eles assistiram uma comédia romântica boba que fez Clarice rir até doer a barriga. Depois foram comer pastel numa barraquinha de rua que Arthur jurava ter o melhor pastel da cidade. Você tinha razão, Clarice disse, de boca cheia. Isso é o melhor pastel que já comi. Eu nunca minto sobre comida. Eles conversaram sobre tudo e nada. Sobre sonhos, sobre medos, sobre o futuro. E pela primeira vez, Clarice conseguiu imaginar um futuro sem medo. Um futuro com Arthur, com o restaurante, com felicidade de verdade. Eu te amo, ela disse de repente, surpreendendo até a si mesma. Arthur parou no meio da mordida no pastel, olhos arregalados. O quê? Eu te amo, ela repetiu mais confiante agora. Eu sei que é cedo, e eu sei que as coisas estão complicadas, mas eu preciso falar. Eu te amo, Arthur, de verdade. Ele largou o pastel, pegou o rosto dela entre as mãos e a beijou ali mesmo, no meio da rua, com gente passando e buzinando. Quando se separaram, ele estava sorrindo. Eu também te amo. Desde o dia que você caiu em cima de mim coberta de bolo. Mentira. Você me achou louca. Eu te achei a pessoa mais incrível que já conheci. Assustadora, caótica, mas incrível. Eles riram. E Clarice sentiu que não importava o que acontecesse no processo, eles iam ficar bem, porque tinham um ao outro. A audiência foi marcada para uma segunda-feira de manhã. Clarice acordou com o estômago embrulhado, mas tentou não demonstrar nervosismo. Vai dar tudo certo, Arthur disse pela 10ª vez. Você já disse isso, porque é verdade. No tribunal, eles encontraram Felipe pela primeira vez desde aquele dia no restaurante. Ele estava de terno caro, cabelo impecável, ao lado de seu advogado igualmente bem vestido. Clarice sentiu vontade de correr, mas então Arthur apertou sua mão e ela se lembrou de quem ela era agora. Não era mais a garota assustada que aceitava tudo sem questionar. Era a dona de um negócio próspero. Era uma mulher que tinha tido coragem de recomeçar. Senhorita Dornelles, o juiz começou. O senhor Andrade está movendo um processo contra a senhora, alegando quebra de contrato matrimonial e solicitando indenização. Como a senhora se defende?
Doutora Helena se levantou, majestosa. Excelência, minha cliente não pode quebrar um contrato que nunca teve validade legal. O contrato pré-nupcial em questão foi assinado pelos pais de ambas as partes, quando minha cliente tinha apenas 17 anos. Ela era menor de idade e não tinha capacidade legal para consentir tal documento. O advogado de Felipe, Dr. Sérgio, se levantou. Excelência, a senhorita Dornelles se beneficiou desse contrato por anos. Ela aceitou presentes, jantares, viagens pagas pela família Andrade com base nesse acordo. Presentes que foram dados voluntariamente. Doutora Helena contra-atacou. Em nenhum momento houve um acordo formal entre as partes principais. Apenas uma expectativa criada pelos pais. O juiz ouviu os argumentos de ambos os lados. Felipe foi chamado para depor. Ele contou sua versão. Como tinha sido humilhado, como tinha gastado uma fortuna no casamento, como Clarice tinha destruído sua reputação. E por que o senhor acha que tem direito à metade do restaurante da senhorita Dornelles? O juiz perguntou. Porque o investimento inicial veio de uma herança que seria parte do nosso patrimônio conjunto. Mas vocês nunca casaram. O patrimônio nunca foi conjunto. Mas deveria ter sido. O juiz arqueou uma sobrancelha. Claramente não estava impressionado. Então foi a vez de Clarice depor. Ela contou sua versão. O relacionamento controlador, o isolamento dos amigos, a pressão constante para ser alguém que ela não era. E por que a senhorita fugiu no dia do casamento? O juiz perguntou. Porque percebi que ia cometer o maior erro da minha vida. Clarice olhou diretamente para Felipe. Porque percebi que não amava ele. E que ele não me amava. Ele amava a ideia de mim. A menina perfeita que os pais dele escolheram. Isso não é verdade. Felipe explodiu. É sim. Clarice se manteve firme. Você nunca me perguntou o que eu queria. Nunca se importou com meus sonhos. Você só queria uma esposa troféu. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Depois de ouvir todas as partes, todos os argumentos, todas as evidências, ele se recolheu para deliberar. A espera foi agonizante. Clarice estava suando frio. Arthur não soltava a mão dela. Quando o juiz voltou, seu rosto era neutro. Após analisar todas as evidências apresentadas, eu decido o seguinte. O contrato pré-nupcial não tem validade legal, pois a senhorita Dornelles era menor de idade quando foi feito. Portanto, não há base legal para quebra de contrato. Clarice quase desmaiou de alívio. Além disso, o juiz continuou, não há evidências que justifiquem a solicitação de metade dos lucros do restaurante, uma vez que o investimento foi feito após o fim do relacionamento e sem nenhuma participação do Sr. Andrade. Felipe estava vermelho de raiva. Portanto, o processo é improcedente e o Sr. Andrade é condenado a pagar as custas processuais. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. Doutora Helena sorriu, vitoriosa. Clarice explodiu em lágrimas de alívio. Arthur a abraçou forte. A gente ganhou, ela sussurrou. A gente realmente ganhou. Eu te disse que ia dar certo. Do outro lado do tribunal, Felipe saiu furioso, seguido de seu advogado igualmente irritado. Mas Clarice não ligou. Aquela era a última vez que ele tinha poder sobre ela. Quando saíram do tribunal, Clarice se virou para a doutora Helena. Obrigada. Por tudo. De nada, querida. A advogada ajeitou os óculos. E eu espero minha marmita amanhã, hein? Vai ser a melhor que você já comeu, prometo. Naquela noite, eles comemoraram no recomeço. Fecharam o restaurante mais cedo e fizeram um pequeno jantar com a equipe. Dona Marina, Dona Sônia, João, Fabiana, que tinha virado cliente assídua, e doutora Helena. Um brinde. Arthur levantou o copo. Às vitórias, aos recomeços, e às pessoas que fazem tudo valer a pena. Saúde! Todos brindaram. Clarice olhou em volta, vendo aquelas pessoas que em tão pouco tempo tinham se tornado sua família. Não a família de sangue, mas a família que ela escolheu. E essa era muito melhor. Depois que todos foram embora, Clarice e Arthur ficaram sozinhos, limpando as mesas em silêncio confortável. Sabe, ela disse, quando fugi daquele casamento, eu não fazia ideia do que estava fazendo. Eu estava com medo, perdida, sem rumo. E agora? Agora eu sei exatamente onde quero estar. Ela sorriu para ele. Aqui, com você, construindo algo nosso. Arthur se aproximou e a puxou para um abraço. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Não sou. Eu só tive sorte de colidir com a pessoa certa. Literalmente. Ele brincou. Literalmente. Ela confirmou, rindo.
Eles ficaram assim por um tempo, abraçados no meio do restaurante vazio, cercados por mesas e cadeiras, mas sentindo que estavam no lugar mais perfeito do mundo. Arthur, o que a gente faz agora? Agora. Ele se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Agora a gente vive, um dia de cada vez, sem medo, sem arrependimentos. Parece perfeito, é perfeito. E era mesmo, porque às vezes os finais felizes não são sobre grandes gestos ou momentos cinematográficos. São sobre duas pessoas encontrando uma a outra no meio do caos e decidindo construir algo juntas. São sobre coragem de recomeçar. São sobre colisões inesperadas que mudam tudo. São sobre bolos destruídos que viram o início de algo incrível. E Clarice e Arthur tinham tudo isso, e muito mais ainda por vir. 6 meses depois da vitória no tribunal, o recomeço estava irreconhecível. Não só o espaço tinha crescido, mas o conceito. Agora, ofereciam buffet de café da manhã aos sábados, aulas de culinária aos domingos ministradas por Clarice, e tinham até uma pequena loja dentro do restaurante, vendendo conservas e geleias caseiras feitas por Dona Marina. Era uma manhã de domingo, e Clarice estava na cozinha preparando a aula do dia. Como fazer um soufflé perfeito? 10 alunos já estavam inscritos, incluindo uma senhora de 80 anos que disse que queria aprender antes de morrer. Você tá nervosa? Arthur perguntou, trazendo uma xícara de café para ela. Um pouco. E se eu estragar na frente de todo mundo? Você não vai estragar. Você é incrível. Você é obrigado a dizer isso. É meu namorado. E seu sócio. E melhor amigo. E fã número 1. Ele beijou sua testa. Confia em mim, vai ser perfeito. E foi. A aula foi um sucesso absoluto. Os alunos adoraram, tiraram fotos, pediram mais receitas. A senhora de 80 anos fez o melhor soufflé do dia e disse que agora podia morrer em paz. Não morre não, dona Neuza. Clarice brincou. Semana que vem tem aula de torta de limão. Então vou ter que continuar viva. A senhora riu. Quando todos foram embora, Clarice desabou numa cadeira, exausta, mas feliz. Eu adorei isso, ela disse. Ensinar as pessoas a cozinhar. Ver elas felizes criando algo com as próprias mãos. Você devia fazer mais vezes. 2 aulas por semana, talvez. Você acha que dá? Acho. A gente pode organizar o esquema. João pode assumir o caixa nos horários das aulas. Clarice pensou por um momento, um sorriso crescendo no rosto. Vamos fazer isso. E fizeram. As aulas de culinária viraram a atração principal do recomeço aos fins de semana. Gente de toda a cidade vinha participar, aprender e de quebra almoçar no restaurante. Foi numa dessas aulas que algo inesperado aconteceu. Clarice estava ensinando como fazer pão caseiro quando uma mulher elegante entrou. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cuidados, roupas caras mas discretas. Havia algo familiar nela que Clarice não conseguiu identificar. A mulher ficou observando a aula toda, em silêncio. Quando terminou, ela se aproximou. Você cozinha como sua avó, ela disse. Clarice ficou confusa. Desculpa, a gente se conhece? Não, mas eu conheci sua avó, Mariana Dornelles. A mulher sorriu, nostálgica. Ela era minha melhor amiga. Você conheceu minha avó? Clarice ficou surpresa. Ela nunca tinha conhecido a avó paterna que morreu quando Clarice era bebê. Conheci. A gente cresceu juntas. A mulher estendeu a mão. Meu nome é Beatriz. Clarice. Mas você já sabe. Sei. Você é igualzinha a ela. Mesmos olhos. Mesmo jeito de sorrir. Beatriz olhou em volta. E mesma paixão por cozinhar. Mariana adorava cozinhar, mas sua família nunca aprovou. Como assim? Senta comigo? Eu gostaria de te contar algumas coisas sobre sua avó. Elas se sentaram numa mesa afastada. Arthur, percebendo que era algo importante, manteve distância, mas ficou de olho. Sua avó, Beatriz começou, era uma mulher à frente do tempo dela. Nos anos 60, ela queria ser chefe de cozinha. Numa época em que mulheres da alta sociedade não trabalhavam, muito menos em cozinhas. Ela queria ser chefe? Queria. E era brilhante. Inventava receitas, criava pratos incríveis. Beatriz sorriu, triste. Mas sua família a proibiu. Disseram que era vergonhoso. Que mulheres da família Dornelles não se misturavam com gente comum. Clarice sentiu um aperto no peito. A história parecia familiar demais. O que aconteceu com ela? Ela casou com seu avô, um homem que sua família escolheu. Rico, respeitável, entediante.
Beatriz suspirou. Ela passou o resto da vida sendo a esposa perfeita, a anfitriã impecável, mas nunca foi feliz de verdade. Isso é triste demais. É, mas antes de morrer, ela me fez prometer uma coisa. Beatriz olhou diretamente nos olhos de Clarice. Ela me fez prometer que se algum dia eu encontrasse você, eu contaria essa história, para que você soubesse que não é a primeira mulher da família Dornelles a querer viver diferente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice, porque ela não me contou isso quando eu era criança. Você era muito nova quando ela morreu, e além disso, sua mãe nunca deixaria. Carmen sempre foi rígida. Continua sendo. Eu sei. Ela é filha única e herdou todas as expectativas, e está tentando colocar as mesmas em você. Beatriz pegou a mão de Clarice. Mas você está fazendo diferente. Está vivendo a vida que sua avó nunca teve coragem de viver. E eu sei que ela estaria muito orgulhosa. Clarice não conseguiu segurar o choro. Arthur apareceu com guardanapos, sentando ao lado dela e passando o braço nos ombros. Tá tudo bem, ele sussurrou. Eu queria ter conhecido ela melhor. Você conhece, Beatriz disse. Cada vez que você cozinha com amor, cada vez que você ensina alguém, cada vez que você sorri fazendo o que ama, você está continuando o sonho dela. Beatriz ficou mais um pouco, contando histórias da avó de Clarice, sobre como ela era engraçada, teimosa, cheia de vida, sobre os sonhos que nunca realizou, mas que nunca esqueceu. Quando ela foi embora, deixou um envelope com Clarice. Sua avó me deu isso antes de morrer. Me fez prometer que entregaria para você quando você estivesse pronta. Clarice abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um caderno velho, com capa de couro gasta, e uma carta. Minha querida neta Clarice, se você está lendo isso, significa que teve coragem de ser diferente, de não seguir o caminho que escolheram para você, e eu não poderia estar mais orgulhosa. Neste caderno estão todas as minhas receitas, as que criei, as que aprendi, as que nunca pude fazer profissionalmente. Elas são suas agora. Use como quiser. Faça algo bonito com elas. E lembre-se, nunca deixe que ninguém te faça pequena. Nunca abra mão dos seus sonhos por medo de decepcionar os outros. A única pessoa que você precisa deixar orgulhosa é você mesma. Viva, Clarice. Viva com paixão. Viva com coragem. Viva a vida que eu não tive. Com todo o meu amor, vovó Mariana. Clarice chorou tanto que Arthur teve que sentar com ela no chão, abraçando enquanto ela descarregava anos de emoções reprimidas. Ela sabia, Clarice soluçou. Ela sabia que eu ia ser diferente. E você é, Arthur disse, limpando suas lágrimas. Você é incrível. Naquela noite, Clarice passou horas lendo o caderno da avó. Cada receita vinha com anotações, dicas, pequenas histórias. Era como conhecer uma mulher que ela nunca teve a chance de conhecer de verdade. Vou usar essas receitas, ela decidiu. Vou fazer um menu especial com elas. É uma ótima ideia. E vou chamar de Menu da Vovó Mariana. Arthur sorriu. Ela ia amar. 2 semanas depois, o Recomeço lançou o menu especial. Cada prato tinha uma história da avó de Clarice impressa no cardápio. As pessoas adoraram. Alguns clientes mais velhos até reconheceram algumas receitas, dizendo que eram pratos que suas próprias avós faziam. Foi um sucesso tão grande que eles decidiram manter o menu permanentemente. E foi nesse período de crescimento e sucesso que Clarice percebeu algo. Ela não tinha falado com a mãe em quase 1 ano. Ela mencionou isso para Dona Marina numa tarde. Você sente falta dela? A mãe de Arthur perguntou. Sim e não. Eu sinto falta da ideia dela, da mãe que eu gostaria que ela fosse. Mas não sinto falta da pressão constante, das críticas, das expectativas impossíveis. Você já pensou em procurá-la? Já, mas não sei se ela quer falar comigo. Ela deixou bem claro da última vez que eu era uma decepção. Mãe e filha sempre encontram um jeito de voltar uma para outra. Dona Marina disse sábia, mas só quando ambas estão prontas. Clarice pensou nisso nos dias seguintes. Será que devia procurar a mãe? Será que valia a pena tentar uma reaproximação? A resposta veio de forma inesperada. Numa manhã, seu pai apareceu no restaurante. Alberto Dornelles tinha 60 anos, cabelos grisalhos, ternos caros e uma expressão cansada que parecia permanente. Pai, Clarice mal acreditou. Oi, filha. Eles ficaram parados, sem saber o que dizer. Então Alberto olhou em volta.
Então é aqui que você trabalha? É. Clarice endireitou os ombros. É meu restaurante. Meu e do Arthur. Alberto acenou para Arthur, que estava no fundo fingindo não estar ouvindo tudo. Posso sentar? Claro. Eles se sentaram numa mesa. Clarice trouxe café e bolo. Alberto provou e fez uma cara de surpresa. Isso tá muito bom. Obrigada. Silêncio constrangedor. Por que você veio aqui, pai? Porque faz um ano que não vejo minha filha. E eu sinto sua falta. Clarice não esperava isso. Sentiu os olhos arderem. Você sentiu falta mesmo? Ou a mamãe mandou você vir? Sua mãe não sabe que estou aqui. Ela ainda tá processando tudo. Processando que a filha dela não é perfeita. Processando que a filha dela é mais corajosa do que ela imaginava. Alberto suspirou. Clarice, eu sei que não fui o melhor pai. Eu sempre deixei sua mãe tomar todas as decisões. Sempre fiquei de fora. E me arrependo disso. Por que agora? Por que você não disse isso antes? Porque eu era covarde. E continuei sendo por um tempo. Mas eu li a matéria sobre você no jornal. Vi as fotos daqui e percebi que você está fazendo algo que eu nunca tive coragem de fazer. O quê? Viver de verdade. Não só existir cumprindo expectativas. Ele olhou nos olhos dela. Você me lembra sua avó Mariana. Você sabia que ela queria ser chefe? Sabia. Ela me contou quando eu era criança. Fez-me prometer que nunca deixaria meus filhos abrirem mão dos sonhos deles. Ele deu um sorriso triste. Mas eu quebrei essa promessa. E sinto muito. Clarice sentiu algo se desfazer dentro dela. Raiva, mágoa, ressentimento que ela carregava há tanto tempo. Eu não quero que a gente seja como éramos antes. Ela disse. Aquela dinâmica não funciona mais. Mas eu gostaria de ter você na minha vida. De verdade. Sem máscaras. Eu também gostaria. Então vamos recomeçar. Do zero. Do zero. Ele concordou estendendo a mão. Clarice olhou para a mão, hesitou e então a apertou. Não era um final feliz instantâneo. Levaria tempo para reconstruir a relação, mas era um começo. Alberto começou a visitar o restaurante uma vez por semana. Sempre pedia o menu da vovó Mariana. Sempre deixava gorjeta generosa. E aos poucos, pai e filha começaram a conversar de verdade. Sobre coisas reais, sobre sentimentos, sobre a vida. E sua mãe? Arthur perguntou uma noite. Você acha que um dia vai fazer as pazes com ela também? Não sei. Clarice encolheu os ombros. Minha mãe é complicada. Mas quem sabe, as pessoas mudam. Você mudou. Mudei? Completamente. Quando te conheci, você era uma noiva fugindo desesperada. Agora você é uma empresária confiante, professora de culinária, mulher que sabe exatamente quem é. Foi você que me ajudou nisso. Não, foi você. Eu só tive a sorte de estar ao seu lado. Clarice o beijou, daquele jeito que sempre fazia o coração dele acelerar. Eu te amo. Eu também te amo. E era verdade. Um amor que tinha crescido do caos, das cinzas de uma vida velha, das migalhas de um bolo destruído. Um amor que tinha raízes profundas e asas para voar. Um amor que era, acima de tudo, real. 1 ano e meio depois do dia em que Clarice fugiu do altar, o recomeço completava seu primeiro aniversário oficial. O restaurante estava decorado com balões, faixas e uma energia contagiante que fazia todo mundo sorrir. Clarice tinha preparado um menu especial, combinando suas receitas favoritas com as da avó Mariana. A casa estava lotada de clientes fiéis, amigos, família escolhida. Não acredito que faz 1 ano, Clarice disse, olhando em volta com olhos brilhantes. 1 ano desde que 2 desastres ambulantes resolveram abrir um negócio sem a menor ideia do que estavam fazendo. Arthur brincou, passando o braço pela cintura dela. Ei, a gente sabia sim. A gente não sabia nada. Mas deu certo mesmo assim. Porque a gente é teimoso. E apaixonado. Isso também. Dona Marina estava na cozinha comandando tudo com mão de ferro. Dona Sônia preparava os pratos principais. João atendia as mesas com eficiência impressionante. E Fabiana tinha trazido metade dos amigos dela para comemorar. Até doutora Helena estava lá, usando um chapéu ridículo de festa e comendo bolo como se não houvesse amanhã. Esse bolo tá melhor que qualquer processo que ganhei, ela declarou, de boca cheia. O pai de Clarice também estava presente, conversando animadamente com Dona Marina. Os dois tinham se tornado amigos improváveis nos últimos meses. Ele visitava o restaurante toda semana e sempre ajudava com dicas de gestão empresarial.
A única ausência notável era Carmen, a mãe de Clarice. Ela não tinha aparecido, nem ligado, nem mandado mensagem. Clarice tentou não pensar nisso. Tentou focar na festa, nas pessoas que estavam ali, no amor que a cercava. Mas uma parte dela ainda sentia falta da mãe. Ei! Arthur percebeu a tristeza no rosto dela. Você tá bem? Tô. Só pensando que seria legal se ela estivesse aqui. Eu sei. Ele beijou sua testa. Mas você não pode forçar. Ela vai voltar quando estiver pronta. E se nunca estiver? Então você vai continuar vivendo sua vida, sendo feliz, cercada de gente que te ama de verdade. Ele sorriu. Não é o pior destino possível. Clarice concordou. Ele estava certo. A festa continuou noite adentro. Teve música ao vivo, um violonista amigo de João. Teve dança, Dona Sônia mostrou que ainda tinha samba no pé. Teve risadas, abraços, brindis. E teve uma surpresa que ninguém esperava. Quando o relógio marcou 9 da noite, as luzes do restaurante se apagaram. Clarice olhou em volta, confusa. O que está acontecendo? Então ela ouviu o som de um carrinho sendo empurrado. E quando as luzes acenderam novamente, Arthur estava no meio do salão empurrando um carrinho com um bolo enorme de 6 andares. O mesmo estilo de bolo que tinha sido destruído no dia que eles se conheceram. Clarice levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Arthur, você não fez isso. Fiz. Ele sorriu nervoso. Com a ajuda da Dona Matilde. Diga-se de passagem. Fiz as pazes com ela. Ela até me deu o emprego de volta. Não que eu precise, mas foi um gesto legal. Mas por que um bolo de 6 andares? Porque esse bolo representa o dia que minha vida mudou. Ele parou o carrinho na frente dela. O dia que uma noiva maluca fugiu do altar, colidiu comigo, destruiu um bolo e o meu coração ao mesmo tempo. Todo mundo no restaurante estava em silêncio assistindo. Clarice estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Clarice Dornelles. Arthur pegou a mão dela. Nesses 1 ano e meio, você me ensinou que vale a pena arriscar. Vale a pena ser corajoso. Vale a pena cair de cara no chão coberto de glacê se for para encontrar algo verdadeiro. Ele se ajoelhou. O restaurante explodiu em sussurros e exclamações abafadas. Você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me fez mais feliz do que jamais imaginei ser. Me deu uma família, um propósito, um amor que eu nem sabia que existia. Ele tirou uma caixinha do bolso. E eu quero passar o resto da vida construindo coisas com você. Restaurantes, sonhos, família, memórias. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Então eu te pergunto, você aceita casar comigo? Clarice estava soluçando descontroladamente. Arthur começou a ficar nervoso. Você tá bem? Essa é a parte que você responde, preferencialmente com um sim, mas... Sim. Ela gritou, se jogando nele e quase derrubando os dois no chão. Sim, 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos, assovios, gritos de comemoração. Dona Marina estava chorando igual uma criança. O pai de Clarice tinha um sorriso enorme no rosto. Fabiana estava filmando tudo. Arthur colocou o anel no dedo dela e então a beijou, ali, no meio do salão, cercados por pessoas que amavam, cobertos de amor e felicidade. Quando se separaram, Clarice olhou para ele através das lágrimas. Você pediu perto de um bolo de 6 andares de propósito, não foi? Claro, tinha que fazer justiça à nossa história. Ele riu. Mas dessa vez, a gente não vai destruir o bolo. A Dona Matilde me mataria. Dessa vez a gente come o bolo. Exatamente. Eles cortaram o bolo juntos, sob aplausos e fotos. E quando Clarice deu a primeira mordida, ela teve certeza de que era o bolo mais gostoso que já tinha provado. Não porque era diferente, mas porque tinha o gosto de recomeço, de vitória, de amor verdadeiro. A festa continuou até tarde, mas o momento mais especial ainda estava por vir. Quando todos já tinham ido embora e eles estavam sozinhos limpando o restaurante, a porta se abriu. Era Carmen. Clarice parou no meio do movimento, um pano de limpeza na mão, encarando a mãe que não via há mais de 1 ano. Carmen estava diferente, mais magra, com mais cabelos brancos, uma expressão menos rígida. Oi, ela disse, a voz hesitante. Oi, mãe. Silêncio pesado. Seu pai me contou que você ficou noiva. De novo. Carmen olhou para o anel no dedo de Clarice. Dele, imagino. Do Arthur, sim. E você vai fugir de novo? Não. Clarice ergueu o queixo.
porque dessa vez eu quero, de verdade. Carmen assentiu devagar, como se estivesse processando aquilo. Eu vim pedir desculpas. Clarice quase caiu da cadeira. O quê? Eu passei o último ano pensando sobre você, sobre mim, sobre sua avó Mariana. Carmen sentou numa cadeira, cansada. Eu fiz com você o que fizeram comigo. Coloquei expectativas, pressões, sonhos que não eram seus. Mãe, deixa eu terminar. Carmen respirou fundo. Quando minha mãe morreu, ela me deixou cartas. Cartas que eu nunca li porque estava com raiva dela. Raiva por ela não ter sido a mãe que eu queria. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carmen. Mas eu li essas cartas no mês passado e descobri que ela era exatamente como você. Cheia de sonhos que nunca pode realizar. Sufocada por expectativas. Ela olhou para Clarice e percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, perpetuando o ciclo. Por que você não me contou isso antes? Porque eu não tinha coragem. Porque admitir que estava errada sempre foi difícil para mim. Carmen limpou as lágrimas. Mas eu estou errada. E sinto muito. Por tudo que te fiz passar. Por todas as vezes que te fiz sentir que não era boa o suficiente. Clarice estava chorando também agora. Você me magoou, mãe. Muito, eu sei. E não espero que você me perdoe imediatamente. Mas eu quero tentar. Quero conhecer essa nova você. Quero estar na sua vida. Se você deixar. Clarice olhou para Arthur, que estava a uma distância respeitosa, mas pronto para intervir se necessário. Ele fez um gesto de encorajamento. Ela olhou de volta para a mãe, para a mulher que a tinha criado, que a tinha machucado, que agora estava ali, vulnerável, pedindo uma chance. Vai levar tempo, Clarice disse finalmente. Reconstruir nossa relação. Não vai ser fácil. Eu sei. E você vai ter que me aceitar como eu sou. Não como você quer que eu seja. Eu aceito. Carmen se levantou. Eu aceito você exatamente como é. Clarice hesitou. Então devagar abriu os braços. Carmen correu e a abraçou. E ambas choraram como não choravam há anos. Choraram pelos anos perdidos, pelas mágoas, pelos arrependimentos. Mas também choraram de alívio, de esperança, de recomeço. Quando se separaram, Carmen olhou em volta do restaurante. É bonito aqui, de verdade. Ela olhou para a filha. Você fez algo especial. A gente fez. Clarice corrigiu, olhando para Arthur. Eu e ele. Carmen se aproximou de Arthur, que estava visivelmente nervoso. Você cuida bem da minha filha? Tento. Ele respondeu, honesto. Todo dia. Então você tem minha bênção. Ela estendeu a mão. Arthur apertou, surpreso e aliviado. Carmen não ficou muito mais tempo. Disse que precisava ir, mas que voltaria em breve. Que queria almoçar ali. Que queria conhecer melhor o homem que a filha tinha escolhido. Quando ela saiu, Clarice desabou numa cadeira, emocionalmente exausta. Esse dia foi uma montanha-russa, ela disse. Foi. Arthur sentou ao lado dela. Mas um bom tipo de montanha-russa. Você acha que ela mudou mesmo? Ou vai voltar a ser como era? Não sei, mas eu acho que ela está tentando. E isso já é alguma coisa. É, você tem razão. Eles ficaram ali, sentados em silêncio no restaurante vazio, segurando as mãos, apenas existindo juntos. Arthur. Obrigada. Pelo quê? Por ter acreditado em mim desde o começo. Por ter me ajudado a me encontrar. Por me amar do jeito que eu sou. Não tenho que agradecer, você fez a mesma coisa por mim. Ele beijou sua mão. A gente se salvou mutuamente. A gente salvou sim. Meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, Clarice e Arthur se casaram. Não foi numa mansão chique. Foi no próprio recomeço, cercados pelas pessoas que realmente importavam. Dona Marina, Dona Sônia, João, Fabiana, Doutora Helena, o pai de Clarice e até Carmen, que chorou do começo ao fim da cerimônia. Clarice usava um vestido simples, branco, sem tule exagerado ou babados complicados. Arthur usava um terno que ele mesmo comprou, sem ajuda de ninguém. E o bolo era de 3 andares, feito por eles mesmos, com glacê branco e flores de açúcar. Não perfeito, mas cheio de amor. Quando trocaram os votos, Clarice não leu de um papel, falou do coração. Arthur, no dia que te conheci eu estava fugindo de uma vida que não era minha, fugindo de expectativas, fugindo de mim mesma. Ela sorriu através das lágrimas. E quando eu colidi com você, eu achei que tinha destruído tudo, mas na verdade, eu tinha encontrado tudo. Você me ensinou que recomeçar não é desistir,
é ter coragem de tentar de novo, é escolher o que te faz feliz, é colidir com a pessoa certa no momento certo. Eu te amo. Hoje, amanhã, sempre. Arthur também não tinha papel, apenas coração. Clarice, eu passei a vida inteira achando que sabia o que queria. Segurança, estabilidade, um caminho certo. Ele sorriu. E então você apareceu, coberta de bolo, fugindo do altar, e virou minha vida de cabeça para baixo, e foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você me ensinou a arriscar, a sonhar, a viver. Eu te amo. Hoje, amanhã, sempre. Eles se beijaram sob aplausos e lágrimas felizes. E quando cortaram o bolo, Arthur fingiu que ia jogar glacê no rosto de Clarice. Ela gritou e saiu correndo. Ele correu atrás. Acabaram os dois caindo no chão, rindo, cobertos de glacê de novo. A gente não muda, né? Clarice disse ofegante. Nunca. Arthur a ajudou a levantar. E graças a Deus por isso. A festa foi perfeita. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando deu errado, eles riram juntos. Anos depois, Clarice e Arthur expandiram o Recomeço para 3 unidades pela cidade. Dona Marina se aposentou, mas continuava aparecendo para dar pitaco na cozinha. João virou gerente. Dona Sônia ensinou suas netas a cozinhar e todas trabalhavam no restaurante. O pai de Clarice virou sócio investidor e finalmente saiu da sombra da esposa para viver sua própria vida. Carmen fez terapia e, aos poucos, reconstruiu a relação com a filha. Nunca foi perfeita, mas foi real. Fabiana casou com João e teve 2 filhos que viviam na cozinha do restaurante, ajudando-o a cozinhar. E Felipe casou-se com outra moça da alta sociedade. Teve um casamento extravagante e uma vida que parecia perfeita por fora, mas vazia por dentro. Às vezes, ele passava na frente do Recomeço e olhava para dentro com algo que parecia arrependimento. Mas Clarice nunca notava. Ela estava ocupada demais sendo feliz. Numa manhã, 5 anos depois do casamento, Clarice acordou com enjoo. Fez um teste. 2 risquinhas. Ela estava grávida. Arthur chorou quando ela contou. Choraram juntos, abraçados, pensando em como a vida era estranha e maravilhosa. A gente vai ser péssimo nisso, Arthur disse, rindo através das lágrimas. Com certeza, Clarice concordou. Mas a gente vai tentar. Sempre tentando. Sempre recomeçando. E foi isso que eles fizeram. Continuaram vivendo, errando, aprendendo, crescendo. Juntos. Porque no fim, a vida não é sobre acertar sempre. É sobre ter coragem de tentar. É sobre encontrar alguém para colidir junto. É sobre transformar bolos destruídos em novos começos. E Clarice e Arthur, eles tinham tudo isso. E muito mais. Eles tinham amor. Amor de verdade. Do tipo que cresce do caos. Do tipo que resiste às tempestades. Do tipo que transforma 2 pessoas perdidas em um casal encontrado. E no final das contas, não era sobre o casamento que ela fugiu. Era sobre o casamento que ela escolheu. O amor que ela construiu. A vida que ela criou. Uma vida de recomeços. Uma vida de coragem. Uma vida de muito amor e muito bolo. E viveram. Simplesmente viveram. Felizes. Imperfeitos. Reais. Para sempre. Moral da história. A vida não é sobre seguir o caminho que os outros traçaram para você, mas sobre ter a coragem de criar o seu próprio caminho. Às vezes fugir não é covardia. É a coragem de admitir que você merece mais. Merece ser feliz de verdade. Os recomeços podem ser assustadores, podem parecer caóticos e errados no início, mas são oportunidades de se encontrar, de descobrir quem você realmente é, longe das expectativas alheias. O amor verdadeiro não é aquele que te aprisiona em moldes e expectativas, mas aquele que te dá asas para voar enquanto te oferece raízes para se sentir seguro. É aquele que te encoraja a ser você mesmo, a perseguir seus sonhos, a crescer. É aquele que nasce não da perfeição, mas da aceitação mútua de todas as imperfeições. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para ser autêntico. E as melhores histórias de amor não são aquelas perfeitas desde o início, mas aquelas construídas no meio do caos com paciência, dedicação e muito, muito amor. Às vezes, destruir um bolo de 6 andares é exatamente o que você precisa para encontrar o seu verdadeiro sabor de felicidade. Fim.